A paz do Senhor, irmãos. Hoje vamos meditar em 2 Samuel, o capítulo 3. Continua o estudo, aleluia, de 39 versículos. Irmãos, vamos ver alguns títulos aqui, cada título falando de uma parte da história, e vamos lendo ele todo e entendendo para a glória de Deus, amém? O primeiro título é Filhos de Davi, nascidos em Hebrom. Hebrom, falamos no capítulo 3, que era próximo ali na região de Judá. Louvado seja Deus. Versículo 1 fala assim: E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi ia se fortalecendo, mas a casa de Saul ia se enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi seu primogênito Aminon de Aionã, a Jezreelita, e o seu segundo Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro Absalom, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Gesur. Naquela época aí havia casamentos de aliança política, né? Entre os reis ali. Então esse foi um casamento desse tipo, que era um costume no meio deles. Versículo 4. E o quarto, Adonias, filho de Agagite. E o quinto, Cefatias, filho de Abigail. E o sexto, Itreão de Egla, também mulher de Davi. Estes nasceram Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se fez poderoso na casa de Saul. Os irmãos veem aqui do versículo 1 ao 7 que continuou tendo uma guerra por longo tempo entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mas a bênção, irmãos, a unção, o chamado, a confirmação de Deus estava com Davi. A casa de Saul ia se enfraquecendo, de Davi fortalecendo. Outro detalhe aqui que é importante, irmãos, que está em Deuteronômio 17:17, não era permitido aos reis terem inúmeras mulheres. Isso se chama poligamia. E Davi teve, irmãos. E Davi descumpriu esse mandamento. Por que Deus não puniu? Irmãos, na Bíblia, a vontade direcionada de Deus e a vontade permissiva. Na aliança aqui, o Velho Testamento, o rei Davi, como muitos outros, descumpriam isso, irmãos, e não levaram isso a sério. Por isso que a Bíblia deixa registrada para nós tomarmos cuidado. Do versículo aqui, o 7 ao 21, nós vamos ver um título assim, ó: Abner fez acordo com Davi. Tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá, e disse Isbosete a Abner: Por que possuíste a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: Sou eu cabeça de cão, que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, seus irmãos e a seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi? E tu hoje buscas motivo para arguires por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner o que bem quiser, como o Senhor jurou a Davi, assim, se não houver, não lhe fizer. Transgrediu o reino da casa de Saul, e confirmando o trono de Davi sobre Israel, sobre Judá, sobre Dan, até Berseba. 11. E nenhuma palavra podia ele responder a Abner, porque eu temia. Os irmãos veem aqui que havia uma tradição no meio do povo de Israel. Isso não se aplica a nós hoje, irmãos. Aqui Abner era o general de Saul. Quando ele possui a Rispa, que era uma das concubinas de Saul, ele estava pedindo, em outras palavras, um rei. Mas Isbosete era rei, mas não cumpria, não tinha chamado. Estava ali, irmãos, por estar. Trazendo para os dias nossos atuais, irmãos, quantas pessoas estão, irmãos, na frente de um rebanho, ou são pregadores do evangelho, falam que são levitas, presbíteros, evangelistas, diáconos e tantas funções eclesiásticas, mas estão por estar. Alguém ungiu por estar, por amizade, por qualquer outro motivo, mas não pelo chamado de Deus. Irmãos, quem tem chamado de Deus tem autoridade, tem unção, tem verdade, tem justiça, tem retidão. A pessoa fala no nome do Senhor e Deus cumpre.
Isbosete, irmãos, não tinha nada disso, irmãos, nada. Vamos continuar aqui no versículo 12. Então Abner enviou mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? Disse mais: comigo faz a tua aliança, e a minha mão será contigo para conduzir a ti todo Israel. E diz Davi: bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que não verás a minha face. Primeiro, não me trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vier a minha face. 14. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dai-me minha mulher, Mical, que eu desposei, pois sempre pus dos filisteus. Enviou Isbosete e tirou-a de seu marido, Paltiel, filho de Laís, e ia com ela seu marido, caminhando e chorando por trás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te agora. E ele voltou. E falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: já há muito tempo que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi meu servo, livrarei meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. 19. Falou também Abner o mesmo ao ouvires de Benjamim. Foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo o que era bom aos olhos de Israel, aos olhos de toda a casa de Benjamim. Foi Abner a Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete, Abner e seus homens com ele estavam. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei e juntarei todo meu rei, Senhor, todo Israel, para fazer aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi Abner, e ele foi em paz. Os irmãos veem aqui que Abner, ele era um sujeito maduro, esperto, não era bobo, irmãos. Ele sabia que Isbosete não ia dar nada. Ele foi fazer aliança com o rei, o verdadeiro rei de Israel, que era Davi. Irmãos, Davi queria trazer o povo, as demais tribos para perto de si, irmãos. Isso que trazendo a Mical, que era filha de Saul. Irmãos, e o homem que foi dado para ela a amava, foi chorando, teve que voltar para trás, e ela veio até Davi. Veio porque quis? Veio porque ela pediu? Não, porque foi uma ordem. Teve que obedecer a ordem, irmãos, e foi. Abner cumpriu sua palavra. Davi assim se alegrou, porque Abner estava fazendo, irmãos, nesse contexto bíblico aqui, tentando trazer a memória do povo, das tribos, principalmente a de Benjamim, que era da tribo de Saul, o que? A promessa de Deus, o que era de Deus era sobre Davi. Irmãos, ele estava tentando apaziguar o coração. Irmãos, há coisas aqui que a gente aprende, irmãos. Na vida cristã, a Bíblia fala que nós temos que ser pacificadores e misericordiosos. Tem pessoa que fala assim: tenho dó de fulano. Está errado falar assim, irmãos. Como cristão, se falamos, estamos errados. Nós temos que ter compaixão, misericórdia para aquela vida, para aquela alma, não dó. E pacificadores. Irmãos, quando as pessoas falam de guerra, falam de paz. Falam de divisão, união. Tirar, Deus quer somar, Deus quer multiplicar. Assim que nós temos que agir, irmãos. O versículo 22 fala assim: Joabe mata Abner à traição. Vamos ler aqui, irmãos, aleluia. Até o 30, e depois tem um outro título e vamos comentando aqui. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma batalha e traziam consigo grande despojo. Já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido, tinha ido em paz. Chegando Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio do rei, que o despediu e foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, porque pois o despediste, de maneira que se fosse livremente, né? Joabe, aqui os irmãos estão vendo, falando a respeito da saída livre de Abner. Aqui, irmãos, Joabe era general de Davi e Abner de Saul, quando era vivo, agora de Isbosete. Versículo 23. Então Joabe foi ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, porque pois o despediste de maneira que fosse livremente. Joabe não entendeu, não quis aceitar. Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar e saber
a tua saída e a tua entrada, entender tudo quanto fazes. 26. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Aqui Joabe, irmãos, faz algo nas costas do rei, sem o perguntar, sem o consultar. Versículo 27. Voltando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o levou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. Os irmãos lembram que no capítulo 2, o mesmo Abner mata Azael, que era irmão de Joabe, dessa mesma forma. Irmãos, e da mesma forma, aqui a Bíblia diz que Joabe mata a Abner, irmãos. Olha, irmãos, o negócio nesse período bíblico era estreito, irmãos. Olho por olho, dente por dente. Hoje isso não aplica mais para nós. Versículo 28. O que Davi, depois ouvindo, disse: inocente sou eu, e o meu reino para com o Senhor, para sempre. E o sangue de Abner, filho de Ner, caia sobre a cabeça de Joabe, sobre toda a casa de seu pai. Nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha ao bordão, ou quem caia a espada, ou quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abissai, seu irmão, mataram a Abner por ter morto Asael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Davi lança uma palavra, irmãos, de maldição sobre toda a casa de Joabe. E se cumpre, irmãos. No decorrer dos capítulos, nós vamos lendo e vamos lembrar disso aqui. O versículo 31 até o 39, irmãos, tem um título que fala assim: Davi lamenta sobre a morte de Abner. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai os vossos vestes, cingivos de sacos, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro, e sepultando Abner em Hebrom, o rei se levantou a sua voz e chorou, junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando Abner, disse: havia de morrer Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, mas caíste como que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Depois todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, e sendo ainda dias, porém Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça o que lhe aprover, se antes que o sol se ponha em provar pão, alguma coisa, né? Os irmãos sabiam que naquela época o jejum não era para trazer os mortos, mas era um sinal de tristeza e luto. E Davi estava fazendo isso pela vida de Abner. 36. E todo o povo, entendendo, pareceu bem aos olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo, todo Israel, entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então disse o rei a seus servos: não seria que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande, pelas conquistas, né, que Abner teve à frente do exército de Israel. Então Davi estava respeitando aquele soldado, aquele general valente que tinha morrido. Que hoje estou fraco, ainda que ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Vimos aqui, irmãos, no capítulo 3, muitas discordâncias, muitas pessoas agindo de forma errada, sem perguntar uma liderança, tomando atitudes erradas. Irmãos, aprendemos o quê, irmãos? Que temos que estar debaixo da liderança. Tem pessoas que falam assim: eu não devo ouvir homens, eu não tenho que dar ouvido a homens. A Bíblia diz que os pastores, irmãos, vão dar conta das nossas almas diante de Deus. Temos que estar sendo orientados por Deus, irmãos, na vida de um homem, uma mulher de Deus que tenha a palavra como regra de vida, irmãos, para que nós não tomemos atitudes erradas aqui. Quantas coisas aconteceram aqui, irmãos? Se perguntasse a Davi, se pedisse a opinião de Davi, não tinha acontecido. Irmãos, fugimos das complicações, dos erros, das coisas mal tratadas, mal faladas, e vamos viver pela paz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Segundo Samuel, capítulo 3, encerrado. Que Deus te abençoe poderosamente, sua vida, sua casa, seja de manhã, de tarde, de noite. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Nos ajude a fazer a obra, deixando aí o joinha, compartilhe esse link. Isso tudo para a glória de Deus. Amém?
A paz do Senhor Jesus.